Exercício 14, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, diz o seguinte: numa escola de ensino médio tem 3.600 estudantes, assim distribuídos. Então, 1.200 cursando o primeiro ano, não se preocupe que no seu PDF aí, quando você baixar, já vai estar corretinho. 1.200 no segundo ano e 1.200 no terceiro ano. Então, ou seja, eu tenho de igual modo distribuído, né? Então, ou seja, eu tenho 1.200 no primeiro, mais 1.200 no segundo, dá 2.400, e mais 1.200 no terceiro, dá os 3.600 que eu procuro. Ele diz o seguinte: de cada série, metade dos estudantes é do sexo masculino e metade é do sexo feminino. Ou seja, eu tenho 600 homens estudando no primeiro ano e 600 mulheres no primeiro, e assim sucessivamente, né? 600 no segundo e 600 mulheres também no segundo ano, né? E ele diz o seguinte: de cada sexo, metade dos estudantes estuda inglês e a outra, né? E a metade estuda francês. Então, ou seja, vamos pegar aqui. Eu tenho 3.600 alunos e eles estão divididos entre os 3 anos aqui. 1.200 cada ano. Primeiro, segundo e terceiro ano. E aí metade é homem, então eu tenho 600 homens e eu também, então aqui eu tenho 600 mulheres. E a metade disso daqui, então, ou seja, 300 aqui dos homens estudam francês, né? E 300 vão estudar inglês. A mesma coisa vai acontecer com as mulheres. 300 mulheres vão estudar inglês e 300 mulheres aqui vão estudar francês. E assim vai valer para cada um deles. Diz o seguinte: considere que em cada série a quantidade de alunos de inglês e de francês é a mesma, né? Então, ou seja, é exatamente o raciocínio que a gente já estava pensando, né? Então, eu vou estar somando os 300 aqui de francês com esses 300 aqui de francês e vou ter, então, os 600 alunos estudando francês. E continua: o número de estudantes dessa escola que estão cursando o terceiro ano ou que não estudam francês. Não estudam francês. Ou seja, repare a importância do nosso raciocínio lógico dele ter sido explicado em primeiro. Ou seja, eu tenho uma preposição aqui, P, ou não que. Reparou? Essa aqui é a minha proposição que eu estou estudando. Então, ou seja, existe, tá bom? Vamos pegar aqui no meu conjunto, né? E eu vou ter algumas situações aqui, né? Eu vou desenhar aqui de qualquer jeito aqui. Eu quero saber os caras que estão aqui ou não estão aqui. Ou seja, eu quero, nas entrelinhas, pegar essa galera aqui, ó. É um pouquinho chato? É sim, mas a gente vai destrinchar isso daqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, para manter essa linha aqui de raciocínio aqui, eu vou pegar a primeira parte, né, do meu conjunto. Então, ele diz o seguinte: o número de estudantes dessa escola que estão cursando o terceiro ano, aqui, ó, 1.200. Então, já separei desses 3.600, 1.200. Por quê? Porque 1.200 está no terceiro ano. Então, ou seja, sobrou para mim analisar 2.400. Por quê? Porque eu quero alunos que estão ou aqui ou de um grupo específico aqui dentro. Então, esse grupo, primeiro grupo aqui, eu já separei, que é 1.200. Então, vamos agora analisar o segundo grupo. Ele vai perguntar o seguinte: ou que não estudam francês. Vamos relembrar? Então, eu tenho 1.200 no primeiro ano e 1.200 no segundo ano, tá? Porque o terceiro ano já está aqui separado. Dentre desses, metade é homem. Então, 600 homens, 600 mulheres. Aqui também eu tenho 600 homens e aqui eu também tenho 600 mulheres. 600 mulheres. E agora, metade disso daqui estuda inglês, ou seja, não estuda francês. Ou seja, 300. Só que esses 300 aqui, ele se completa com os 300 daqui. Então, hipoteticamente, você vai me desculpar, mas é como se eu pegasse aqui, ó, 600 aqui estudam inglês, 600 aqui estudam francês, 600 aqui estudam inglês e 600 aqui estudam francês.
E eu quero pegar aqueles que não estudam francês, ou seja, eu quero pegar esses 600 de inglês e somar com esses 600 de inglês aqui, ó. Então, esse grupamento aqui também dá 1.200, ou seja, 600 com 600. 1.200 com mais 1.200 dá 2.400. Então, a quantidade de alunos que estão no terceiro ano ou que não estudam francês é de 2.400. Tudo bem? Por quê? Porque ou o cara está aqui ou o cara está aqui. Repare que a questão também poderia mudar se ao invés de ou ele tivesse colocado e. Quantos alunos dessa escola estão cursando o terceiro ano e não estuda francês? Aí seria 600, né? Você concorda comigo? Que metade da turma estaria na aula de inglês. Viu como um e e um ou muda muito a resposta? Mudou aqui 6 vezes 4, 24. Mudou para o quádruplo. Um ou por um e. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima. Forte abraço.